Bom dia. Estamos dando início a mais um dia de aula. Nosso tema de hoje é fé. A palavra vem nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o cristão, ele tem que ter fé. Ele precisa ter certeza do Deus que ele serve. Ele precisa ter certeza de quem ele é filho. A fé é o quê? É certeza. A fé é convicção de que vai acontecer, que eu sou filho, filha de Deus, que eu pertenço a uma família. Isso é fé. Então, o cristão, ele tem que se mover pela fé. Ele não tem que se mover por vista, mas sim por fé. Então, por isso que nós estamos aprendendo sobre isso. E eu quero começar a aula de hoje com uma referência que é uma chave para nós cristãos. Então, vamos lá em Romanos 10:17, que é uma chave muito poderosa para nós que somos cristãos e que estamos falando sobre fé nesse momento, que é Romanos 10:17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então isso é tremendo, é uma chave para nós, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O cristão que se diz cristão, ele precisa alimentar a fé, ele precisa ter fé. E como é que ele adquire essa fé? Ele ficando prostrado, ele ficando em casa sentado? Não. Ele tem que ouvir a palavra, tem que vir para o discipulado, ele tem que ouvir, estudar as aulas do discipulado. Ele tem que ir para o culto, ouvir a palavra, a pregação que está sendo ensinada ali naquele dia. Ele tem que meditar na palavra diariamente, porque a fé vem pelo ouvir. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos nos edificando. Nós estamos vendo os milagres que foram feitos na Bíblia. Nós estamos ali em comunhão no culto, estamos vendo testemunho na vida do nosso irmão. Então, nossa fé vai sendo aumentada. Nossa fé vai vindo, a incredulidade vai caindo por terra. Se você é uma pessoa que anda inquieta, anda ansiosa, não sabe o que faz, não dorme, come demais ou não está comendo, por quê? Porque você está ansioso e você não está tendo fé. Porque a ansiedade, a inquietação vai em contramão à fé. Então, se você está tendo esses sintomas, digamos assim, esses itens, está inquieto, não está dormindo, está ansioso, está comendo demais, está comendo de menos, está ficando perturbado, sem paz, é porque você não está tendo fé. Porque a fé é uma certeza, a fé é um descanso. Em meio a todo o cenário que você esteja vivendo, você descansa. Você não está sendo leviano de não saber dos seus problemas, das suas situações. Você sabe a situação que você está inserido, você sabe o problema que tem para você resolver, mas você consegue ter paz em meio à adversidade. Você consegue botar a sua cabeça no travesseiro e descansar. Agora é hora de dormir, agora eu vou relaxar o meu corpo. Você sabe que amanhã o Senhor vai prover, que amanhã o Senhor vai dar uma estratégia, que amanhã o Senhor vai dar uma solução. Isso é ter fé. Como nós aprendemos na aula passada, né? Pedro foi andar sobre as águas, foi até o encontro de Jesus, que ele ouviu a voz profética, que Jesus falou para ele, vem. E ele foi. Só que no meio do caminho ele se distraiu, ele teve medo, ele duvidou. E aí ele afundou. Então isso muitas das vezes acontece conosco. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos cultuando, nós estamos adorando, mas em um momento de distração, no momento de inquietação, de ansiedade, nós duvidamos e aí nós caímos. Então isso que nós estamos aprendendo hoje, que não vamos deixar as distrações tirar a nossa fé. Nós vamos deixar as inquietações roubar a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a alimentar a nossa fé, a aumentar a nossa fé, para que nós não possamos parar no meio do caminho. Você pode ver que muitos cristãos, às vezes, estão na mesma situação de que quando começaram. Por quê? Porque eles não estão alimentando a fé. Estão na casa do Senhor, mas estão, será? Será que vai acontecer? Será que comigo?
E Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Deus nunca falhou na palavra dele. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu na palavra dele. E por que com você ou comigo ele não vai cumprir? Então, muitas das vezes, muitos cristãos, eles ficam pensando que com ele não vai acontecer. Estão ali na presença de Deus, estão na casa do Senhor, mas eles acham que com ele não vai acontecer. Sendo que Deus cumpriu todas as promessas, tudo que Deus falou na palavra dele, ele cumpriu. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Então por que com você e comigo não vai acontecer? Será que Deus vai falhar logo com você? Será que Deus vai falhar logo comigo? Não. Se ele cumpriu, é promessa, vai acontecer. Só basta ter fé. E muitas das vezes os cristãos esquecem do poder da fé, porque eles querem agir com suas próprias mãos, querem dar um jeitinho, assim como Sara lá no passado, que o Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e ali eles começaram, né, chamaram Agar, e ali fez com que ela tivesse aquele filho, para que a promessa se cumprisse, só que Deus não falou que não era dessa forma. E muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho, sendo que Deus fala que é pra gente esperar, que é pra gente descansar. Isso faz parte da fé. Aí muitas das vezes os cristãos, eles não querem passar pelo processo porque não tem fé o suficiente. Não, eu vou fazer dessa maneira aqui que vai dar certo. E muitas vezes não dá, porque a fé não está o quê? Alimentada. A emoção, né, as suas próprias vontades, seus próprios pensamentos estão indo mais forte do que a fé. Então hoje nós vamos aprender a alimentar nossa fé, porque a fé é algo poderoso na vida do cristão. O cristão que se move pela fé, ele voa como águia, ele deslancha na presença de Deus. Mas aquele cristão que ele não tem fé, que ele fica sempre ali na defensiva, ele não vai ver o sobrenatural, porque ele não está vivendo pela fé. Jesus sempre falava, né, nos milagres dele, em todas as situações que você pode ler, no final ele sempre fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, porque a fé tem o poder, né, de nos salvar, porque a Bíblia fala lá, né, que aquele que crê será salvo, que nós já aprendemos lá atrás nas outras aulas, que nós precisamos crer para ser salvo. Então nós precisamos ter fé. Então quando ele fala a tua fé te salvou, tua fé te salvou, tua fé te curou, ele está falando o quê? Que pela fé você foi salvo. Então se você não tiver fé, você não tem a salvação. Se você não crer que ele é o teu salvador, você não tem a salvação. Então ele sempre menciona: a sua fé te salvou, a tua fé te curou. Por quê? É tudo pela fé. Os milagres vão vir na nossa vida, as bênçãos, o propósito vai se cumprir na nossa vida se nós tivermos fé. Precisamos ter fé para que as coisas se movam. Então não adianta eu querer que a minha vida seja transformada, que a minha família seja transformada, ou que alguma situação na minha vida seja modificada se eu não tenho uma fé, se eu não creio. Eu só creio naquilo que eu vejo. Então a visão está ligada ao nosso emocional. Né? Quando eu vejo, eu sinto algo e aquilo está ligado ao meu emocional. Mas a fé não está ligada ao emocional, a fé está ligada ao que eu creio. A fé está ligada ao que a gente crê. Então eu não preciso ver para crer, eu creio que ele é. Eu creio que ele me salvou, que ele morreu na cruz e fez tudo para me resgatar. Então eu creio. Eu não preciso ver. Eu não preciso, né, estar vendo a situação para crer que Deus vai fazer. Eu tenho que crer, independente dele fazer ou não, se vai acontecer ou não, eu tenho que crer. Então a fé, ela está ligada ao crer. Anote aí, a fé está ligada ao crer. E o emocional está ligado ao ver. Então, quando você está ligado muito às coisas que você vê, você está no emocional. Você não está crendo. Você não está colocando todo o seu entendimento no Senhor. Então, você está ligado ao que você está vendo. Então, aquilo que eu estou vendo é aquilo que vai ser. Não, você tem que ir além. Então, nós vamos começar a meditar, né, hoje em Hebreus 11, que eu deixei até anotado ali para eu não esquecer.
Hebreus 11, que diz assim, vou achar aqui Hebreus 11, a fé é algo sobrenatural, algo importante na vida do cristão. Então, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova, do que não vejo. Então, o que quer dizer isso? Eu creio, eu tenho um firme fundamento, eu espero em algo no Senhor, mas eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai me dar uma estratégia. Muitas vezes as pessoas oram e falam assim, me tira desse problema, me tira dessa situação, mas muitas das vezes o Senhor não vai, não passa de mágica te tirar daquela situação. Ele vai te dar uma estratégia para você passar por essa situação. Ele vai te dar um refrigério para você passar por essa situação. Ele vai te dar meios, ele vai enviar pessoas, vai enviar situações ao seu favor, quando você tem fé. Então o Senhor vai mover algo para você viver essa situação, passar por essa situação. Às vezes o Senhor vai blindar o seu emocional para você lidar com essa situação. Às vezes aquela pessoa, ela não vai mudar, a pessoa que te afligiu, às vezes ela não vai mudar, mas você pode mudar a forma como você reage àquela situação. Então às vezes o Espírito Santo vai mudar você, para quando você ver aquela situação, aquilo não te afligir tanto. Então isso é uma forma de transformação também. Então às vezes nós oramos por algo ou alguém, mas o Senhor às vezes vai nos mudar. Às vezes aquela pessoa não vai mudar. Então há várias vertentes, mas o que importa é que nós sabemos que o Senhor vai nos dar um direcionamento, que o Senhor vai nos dar um norte. Hoje nós temos a Cristo, nós temos uma família, nós não estamos sozinhos. Então nós temos Cristo, nós precisamos introjetar isso em nós, não estamos mais sozinhos, igual antigamente, como vivíamos na treva, nós tínhamos que dar nosso jeito, assim que o mundo fala, dá seu jeito, corre atrás. Antes, agora não, agora nós temos Cristo. Nós temos fé que Cristo vai nos dar uma solução, que Cristo vai nos dar um direcionamento. Mas quando eu estou inquieto, quando eu estou ansioso, eu estou deixando de usar a minha fé. Eu estou alimentando a minha carne, eu estou alimentando o meu emocional. Eu não estou alimentando a minha fé. Então, a meditação, por isso que é bom anotar os versículos para você meditar. Aí aqui vem falando, porque por ela quem é fé, os antigos alcançaram testemunho, Então no passado, homens e mulheres, eles conseguiram grandes coisas pela fé. Como assim, Abraão, o Senhor fala, sai do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar e tal. Naquele momento, Deus não falou o local, não falou o que iria fazer na vida dele, não falou nada, só falou para ele sair. E ele saiu, ele foi pela fé. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus tinha algo grandioso para ele. Então ele sabia, ele foi com tudo. E creu no Senhor. Mas Deus não falou nada para ele, passo a passo, não falou nada. Ele só falou, deu uma palavra, uma voz profética para ele e ele foi. Assim como Noé. O Senhor falou com Noé para ele construir a arca, então, mas o Senhor não deu satisfação, não explicou nada para ele, só falou para ele construir. E ele construiu. Então, muitas das vezes, o Senhor vai falar algo conosco. E nós temos que ter fé, que ao decorrer, o Senhor vai nos direcionando. Mas precisamos dar o primeiro passo. Quando o Senhor fala conosco, nós temos que o quê? Ter fé. Então, há várias situações na palavra do Senhor nos mostra que homens e mulheres tiveram fé, viveram pela fé. E o Senhor os sustentou. Então é muito tremendo isso. Então vamos continuar nossa leitura? Marcos 11, 23. Vai anotando aí, tá? Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Vamos lá. 11, 23. 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Então aqui, porque em verdade, vou ler de novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, ou não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então aqui, a fé é para quem não tem dúvida, como eu já falei. A fé é uma certeza, né? O oposto de dúvida, né? O antônimo de dúvida é certeza. Então aqui ele fala, se você crê e não tiver dúvida em seu coração, o que você pedir em oração vai ser concedido. Então não adianta você orar, você ir para casa do Senhor e falar, será? Ai meu Deus, talvez, não. Você tem que ter certeza, convicção. Se você tem certeza no seu coração que o Senhor pode te colocar em um lugar alto, se o Senhor pode fazer algo na sua situação da sua vida, Ele vai conceder. Mas você precisa o quê? Ter fé e não ter dúvida. A dúvida não provém de Deus, a dúvida é do maligno. Então, quando você vê que você está começando a sentir dúvidas, ter sentimentos de dúvida, ter incertezas em você, você repreende, porque isso não provém do Senhor. Né? Com Cristo é sim ou não, você tem que ter certeza. Então, quando você orar, ore com convicção, com certeza, porque o Senhor vai agir. O Senhor está agindo e está ouvindo a sua oração. Então, continue orando, continue ouvindo a palavra, continue estudando, continue indo para os cultos, ouvindo a mensagem que o Senhor vai prover, que o Senhor vai fazer. Porque você precisa sempre botar em mente que você tem que alimentar a sua fé, tá? Então, vamos lá. Romanos 4:17. Hoje temos bastante versículos para ler. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. Não temos que ouvir nosso vizinho, nosso amigo. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes nós procuramos soluções em amigos, em vizinhos, sendo que nós temos a palavra de Deus para nos direcionar. E aí, muitas das vezes, nós não recorremos a quem pode nos tirar da situação, quem pode solucionar a nossa situação, quem pode prover para nós. Nós vamos em A, em B e C. E esquecemos de quem pode prover. Isso é uma fé também. Faz parte da fé. Quando eu recorro a outros meios e não recorro à palavra de Deus, não recorro a uma autoridade espiritual, é porque eu não tenho fé. Eu não creio que o Senhor pode, né, dar direcionamento para um homem ou mulher de Deus para me orientar. Então isso é uma falta de fé. Nós precisamos ter fé que o Senhor colocou homens e mulheres de Deus na terra para nos direcionar, para nos dar a palavra que vem do Senhor. Então eu preciso ter fé para quando eu passar por uma situação, eu ter uma autoridade espiritual, que é o nosso pastor ou a pastora, e falar com eles, né? Falar a situação, não falar com alguém que não tem uma base bíblica para me explicar, uma pessoa que não tem um discernimento espiritual para me explicar. Eu preciso falar com quem realmente vai ser direcionado por Deus e vai me orientar. Então isso é muito importante. Então vamos lá, Romanos 4:17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui estou falando de Abraão. Então, aqui nesse finalzinho que eu quero frisar bem, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, isso aqui é tremendo. As coisas que não são como se já fossem. Então, o que você não está vendo agora, mas você já está visualizando como se já fosse, certo? Uma casa, não sei, aí você começa a visualizar aquela casa. Já começa, né, a visualizar você dentro daquela casa. Já começa a visualizar o quadro da sua família mudado. Já começa a visualizar aquele problema resolvido. Aquela situação resolvida. Já começa a visualizar sua despensa cheia. Não sei qual é a sua situação hoje. Mas começa a visualizar.
você espiritualmente voando como águias, comece a visualizar. Então isso aqui é o que? Chama as coisas que não são como se já fossem. Então é o que não é como se já fosse. Então é o que? É fé. Eu já estou visualizando aquilo que não, aos meus olhos carnais não estão aqui. Mas eu estou num olhar espiritual. Então a fé me faz o quê? Ter um olhar espiritual. Eu estou vendo além do natural. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então nós precisamos exercitar isso. Eu creio que o Deus que eu sirvo, ele vai me colocar nessa situação. Eu sei que o Deus que eu sirvo vai me tirar dessa situação, vai me dar uma estratégia. Então aí você está vendo algo que você não está agora no olhar carnal, você não está vendo, você está visualizando espiritualmente. E aquilo vai se materializar, porque você tem fé e você está crendo. Então aquilo que você está crendo vai se materializar. Então é tremendo, mas se você duvida, aquilo nunca vai se materializar. Então a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, não é do pastor, não é de ninguém. A culpa é nossa, que às vezes nós não temos uma fé tamanha para viver o sobrenatural. E aí nós não chegamos porque nós não temos fé. Então por isso que nós estamos aprendendo que precisamos exercitar a fé. O emocional, né, aquela parte minha humana de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que... Isso anula a fé. As inquietações, a tentativa de resolver algo com as próprias mãos anula a fé. Então, aquela pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, nunca experimentou, ela fica com dificuldades de avançar, porque ela não deixa, né, não se permite ter fé. Ela é incrédula, então ela nunca vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Então é muito tremendo isso, por isso que nós precisamos aprender. Nós não podemos estar na casa do Pai sem saber que Ele é o nosso Pai, sem ter certeza que Ele é o meu Pai, que Ele me resgatou. Entendeu? É meio louco isso, eu estar na casa do Pai e não me sentir como filha do Pai, não entender que eu sou filha dele. Então isso é uma coisa tremenda. Então nós não somos otimistas, nós somos da fé. Nós não somos lógicos, nós somos da fé. Nós não somos matemáticos, nós somos da fé. Isso é tremendo. Às vezes nós queremos fazer contas, nós queremos fazer cálculos, queremos fazer toda a arquitetura, mas nós somos da fé. Então não fica tentando colocar meios para você resolver, sendo que você é da fé. Você está vendo essa situação, mas você é da fé, é uma pessoa de fé. Você crê no Deus que você serve. Então, precisamos estar conectados, precisamos ter fé. Então, essa é a primeira parte, né, da nossa aula de hoje sobre fé. Já vamos estar voltando para a segunda etapa do vídeo.